A frequência é para assinar que horas? A frequência vocês têm que colocar no chat. Eu vou, mas a partir assim de 7h30, eu acho que a aula, se a gente fizer sem intervalo, a gente pode terminar 8h30, em vez de terminar às 9, porque é muito tempo, né? Muito tempo. Ficar de 6h30 até 9, 2h30. Aí a gente pode não fazer intervalo e ir direto de 6h30 até 8h30, né? Ficou bom. Mas aí primeiro, gente, vamos... Deixa eu ver aqui que horas são. Ainda vou dar mais um tempinho, mas a primeira, antes de eu começar com o conteúdo, falar o que é a aula, eu quero que vocês se apresentem, para eu conhecer um pouco, assim, né, do público, para eu saber também como é que eu vou direcionar, né, eu tenho que entender um pouquinho quem são vocês. Deixa eu só desligar aqui o WhatsApp, que está fazendo barulho. Aí depois eu vou me apresentar também, para falar um pouquinho da minha experiência, né? Deixa eu só colocar o link aqui. Então, gente, vocês podem se apresentar para eu saber um pouco de vocês. Eu sou Nilcivone. Deixa a Célia apresentar primeiro, que ela está no carro. Ah, tá, rapidinho, porque o sinal fechou. Eu sou a Célia, né? Sou formada em música, dou aula de artes visuais, música também, sou formada em teatro também. E estou aqui para aprender um pouquinho com vocês. Sou formada pelo IFG e esse curso para aprimorar para a sala de aula também, né? A gente está ficando um pouco a mais. Legal, bacana, Célia. Prazer. Aí a Nilcivone estava falando, né? É a Nilcivone, sou de Iporá, Goiás. Sou do CEPI de aplicação já há 3 anos, e esses 3 anos estou atuando como professora de arte do ensino fundamental 1 e 2. Minha formação é letras, e pós-graduada em língua portuguesa e literatura brasileira. Em artes, eu tenho só alguns cursos mesmo. Já fiz cursos, há muito tempo atrás, pela Ciranda de Arte presencial e alguns online. E só formação mesmo, só de estudos mesmo. Mas você dá aula de arte, apesar de não ser formada em arte, você dá aula de arte? Sim, de artes visuais, né? Eu não trabalho nem teatro nem música, só artes visuais mesmo. Tem mais pintura, desenho. Criação, né? Produção, fotografia, que eu estou trabalhando agora. As habilidades, com essa nova BNCC agora, ficou bem amplo, artes visuais. A gente atinge várias habilidades, inclusive, assim, de música, né? Algumas linguagens a mais. Sim. E aí, como você não tem a graduação, né, você gosta de fazer também os cursos, né? No período online, eu até me inscrevi várias vezes nos cursos de Ciranda de Arte, mas eu não era selecionada. Eu tentei várias, assim, mesmo? Uns 2 ou 3 que eu fiz, até fui na subsecretaria, mas nós não conseguimos. Acho que a demanda era muito grande, né? Pode ser, não sei. Eu não fiz nenhum assim específico da Ciranda de Arte no tempo da pandemia. Entendi. Só consegui agora esse ano, 2. Aí você já fez esse ano? Eu estou terminando um e estou fazendo agora esse aqui agora. Talvez seja porque a demanda estava mais alta, porque ninguém estava no presencial, né? Aí agora voltar para o presencial fica mais difícil de fazer curso, né? Porque tem e agora as pessoas, né?
Pode ser também algum erro também, não sei. Não, eu acho que a vários. demanda era grande mesmo, aí tinha que ser por ordem, ou ordem de inscrição, ou um outro processo. Outro critério, né? Uhum. Sim. Aí teve, deixa eu ver aqui no chat que alguém falou. A Alessandra, né, que já vai abrir a câmera, que está jantando. E aí, então, tem a Alessandra, tem a Rosana e a Célia já falou, né? Rosana, você quer falar um pouco de você? Às vezes ela não, tipo, entrou, mas, né, saiu para fazer alguma coisa e não está aí na hora. Então, gente, de todo jeito... Eu posso falar. Pode falar? Eu, Alessandra. Olá, Alessandra, boa noite. Boa noite, meu nome é Alessandra. Eu não sei direito o que é para falar, porque eu não estava ouvindo na hora, eu estava na cozinha. Só se apresentar mesmo, para eu entender um pouco qual que é a demanda de cada um de vocês. Tá bom. A minha formação é em licenciatura em Educação Artística. Então, durante a minha formação, eu trabalhei com artes visuais, com teatro, com música. Uhum. Eu não lembro de ter tido coisas de dança, talvez porque não existia dança no curso ainda, né? Uhum. Mas eu tenho especialização em ensino da música e integração das artes e mestrado em música. Eu trabalho no Ciranda da Arte e na época da pandemia era por ordem de inscrição, a procura foi muito grande, a gente tinha 150 inscritos num curso de 40 vagas. Então, é por isso que muita gente realmente não conseguiu fazer curso nenhum. O critério era ordem de inscrição mesmo. Não tinha nada a ver com formação, com nada. O critério era só ordem de inscrição. Os 40 primeiros, eles ficavam com as vagas. Meu interesse na arte-terapia é principalmente para trabalhar com idoso. Eu tenho formação em atendimento de idosos, né? Alessandra, você está na oficina de fotografia. Estou também. Mas essa aqui é de fotografia. A arte-terapia é hoje, é outra sala. Eita! Você vai ter que correr para lá para não chegar atrasada. Então tá bom. Então eu cliquei. Se seu foco é esse, vai nele. Então aí tá. Fotografia, depois você assiste o que tiver gravado, né? Tá bom. Obrigada. Nada. Tchau, tchau. Tchau. Depois ela assiste o gravado, né? Porque a arte-terapia é muito prática. Então, ela precisa participar. Aí entrou agora... Eliane, boa noite. Está ouvindo a gente? Alô, alô. Bom, gente, olha só. Rosana, já quer falar ou não? Eu vou começar a me apresentar, né? Depois vocês falam. Então, eu sou formada em comunicação social, rádio e TV. Aí, na época que eu estava na faculdade, era lá na UFG, né? Tinha fotografia analógica. Então, na época, tinha laboratório, e aí eu adorei, gostei muito dessa parte de revelação, né, de filme, era muito interessante. Aí eu fiz um curso fora, isso faz o quê? Muitos anos. Foi em 2002, mais ou menos. Eu formei em 2004, então foi no meio da graduação, eu comecei a fazer aula de fotografia analógica fora. Aí eu fiz um ano de fotografia fora, era a Cidinha que dava aula aqui em Goiânia, há muitos anos de fotografia analógica. Aí toda noite a gente ia lá e ficava revelando, ampliando foto. E aí eu fui aprendendo, né, todo esse processo manual. E depois me tornei fotógrafa, daí trabalhei um pouco, né, fotografando. Depois eu comprei uma câmera digital, porque mudou, né, o sistema.
E aí eu comecei a fotografar no digital. Depois fiz mestrado lá na UNB em artes visuais. Aí o meu mestrado, ele foi sobre a hibridização entre a tecnologia digital do cinema e o cinema de película. Então, e a videoarte. A videoarte, o vídeo que era uma imagem eletrônica, o cinema digital, o cinema película. Quer dizer, como que com a entrada da tecnologia digital existe uma hibridização dos meios, né? Uma confluência dos meios, não tem mais muita separação do que é o quê. E aí, como que isso influenciou na estética do cinema. Então, assim, eu sempre trabalhando com essa questão da tecnologia, né, digital, e, ao mesmo tempo, trabalhando com o formato analógico, porque eu sempre gostei muito de fotografia analógica, né? Daí, até para o curso de vocês, que antes ele tinha sido pensado presencial. E aí, no presencial, a gente ia fazer cianotipia, não sei se vocês sabem o que é cianotipia, que é um processo um pouco parecido com a fotografia analógica, que é você passa um produto no papel, expõe o papel no sol, e aonde pegou sol, pegou luz, vai ficar azul. Você vai lavar o papel, vai ficar azul. E aonde não pegou, vai ficar branco. Alguém conhece cianotipia? Ninguém? Então, aí eu ia fazer isso com vocês se o curso fosse presencial, só que presencial não deu quórum, porque eu acho que tem muita gente que é de fora de Goiânia, tem gente que trabalha, né, à noite, enfim. Daí a gente, aqui falou no chat, né, que não viu. Então, daí, o que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês como que funcionam esses procedimentos analógicos, como que funciona a cianotipia, como que como que a fotografia funciona, e aí vocês podem trabalhar em sala de aula com isso. Se vocês quiserem cianotipia, dá para trabalhar em sala de aula, é muito bom trabalhar com criança, com adolescente, e para isso é entender um pouco da lógica da fotografia analógica, né? Por isso essa primeira aula é uma aula de história da fotografia, para entender um pouco o que é, como é que acontece a fotografia, como que é o processo da luz, né? Como que foi criado, como que surgiu isso. E aí também eu pensei em fazer com vocês, aí eu não sei se vocês preferem que eu deixe um vídeo mostrando, ou a gente faça aqui na aula, tipo na aula que vem, que é construir uma câmera escura. Porque essa câmera escura dá para construir com os alunos, é muito interessante, é com um papel cartolina preta, e daí a gente faz uma caixa, tipo quadrada, assim, né, com a cartolina mesmo, dobrando, e coloca uma outra caixa dentro, com papel manteiga, faz um furo, e a gente vai ver lá dentro a imagem refletida, do mesmo jeito que funciona uma câmera fotográfica. E aí tem, claro, vídeo no YouTube ensinando a fazer isso, que eu posso deixar para vocês lá o link, ou a gente pode fazer aqui, se vocês quiserem, aí todo mundo compra o material e a gente faz junto. É bom porque vai tirando dúvida, né? Se vocês, isso aqui não está dando certo, porque está assim, eu vou ajudando. Mas se não der para comprar o material e estar presente e fazer aqui junto, eu deixo o link e depois vocês tentam fazer em casa. Aí vocês vão me falar o que vocês preferem para a aula que vem. Aqui é lista sem som, né? Elis, coloquem no chat, então, a sua formação e de que você dá aula. Por favor. Gente, então hoje eu vou falar um pouquinho história da fotografia. Eu queria até, assim, tinha pensado uma aula mais participativa, mais interativa, para eu saber de vocês, o que vocês sabem, o que vocês conhecem, o que vocês não conhecem de fotografia, para eu ir vendo qual que é o interesse e ir direcionando para isso. Mas, como vocês não estão com muita possibilidade de interagir, eu vou fazer uma aula mais expositiva mesmo, sobre história da fotografia.
porque eu acho que é importante entender um pouco de como funciona para a gente chegar na problemática que a gente pode trabalhar na sala de aula, que é com relação à verdade, né? Se fotografia representa a verdade ou não, se fotografia é prova ou não de alguma coisa, porque a gente está bem nesse momento que isso está sendo questionado, né? Mas por isso, para isso é importante a gente entender o que, né, como surgiu, o que que era. Então eu vou colocar aqui eu vou compartilhar a tela. E aí, gente, vocês podem falar, tá? Fazer pergunta ali no bate-papo ou também abrir o áudio e falar. Rosana também, se quiser depois conversar, falar sua formação, pode também colocar no bate-papo. Mas se quiser participar, é bom, eu acho bom. Porque participando eu também, né, eu sei para onde ir caminhando e tal. Então não hesitem, não tem problema em interromper, tá? Aí agora eu vou colocar. Boa noite, professora, me ouve? Estou ouvindo. Eliane? Isso. Oi, Eliane. Bom, eu sou formada em Artes Visuais pela Universidade Federal de Goiás. Dou aulas de artes em dois colégios aqui na região de Campinas. Eu tive um contato na faculdade com fotografia, então eu tive aulas com a professora Rosa Berardo. Então, assim, entendo, só tive um semestre, né, de fotografia, que faz parte da grade do curso, mas eu sempre amei fotografia, né, gosto bastante das fotografias do Sebastião Salgado, né? Gosto de outros fotógrafos também, que agora não lembro o nome, eu sou péssima com nomes. Tenho 40 anos, né? Sou recém-formada em artes. Depois, pós-pandemia, finalmente consegui trabalhar na minha área. E é isso, sou apaixonada por fotografia, principalmente para animação, né? Stop motion. Legal. Eu até coloquei um documentário do Sebastião Salgado. Vocês já assistiram o Sal da Terra? Sim, na faculdade eu tive a oportunidade de assistir. Só que eu não lembro dele, não, mas... Ele é muito legal. Eu comecei hoje à tarde lá na escola, porque eu comecei a ver o vídeo. Aí deu 5 horas e aí, antes das 5 a internet caiu a energia e eu só assisti tipo uns 20 minutos, mas eu já estudei bastante sobre ele, que foi um conteúdo do 8º ano, recentemente, e aí eu descobri um pouco, e aí gostei demais. Então, o vídeo foi bem interessante o começo, aí vou voltar a assisti-lo nesse fim de semana prolongado. Ele é muito bonito, né? O documentário, as imagens muito bonitas, né? Em francês, mas... Gente, está aparecendo aqui uma legenda. Isso aqui apareceu do nada. Vocês estão vendo? Ou não? Só aparece para mim? Uma legenda em inglês aqui embaixo? Aparecendo para mim também. O que é isso? Será? Meu Deus. Que estranho. Né? Queria tirar isso. E deixa eu perguntar para vocês, assim, vocês se inscreveram nesse curso de fotografia, o que vocês estavam esperando desse curso? Qual que é a expectativa de vocês? Eu escrevi assim, abri lá um link, tinha, olhei, aí eu falei, eu vou fazer fotografia, porque eu gosto bastante, trabalho nos conteúdos, quem sabe agora eu consigo fazer um curso da Ciranda de Arte. E a expectativa, eu acho que é assim, aprofundar um pouco esse tema, para voltar para a sala de aula e ter algumas metodologias um pouco diferenciadas. Porque, assim, é difícil trabalhar fotografia, né, sem muito material, então foi mais essa expectativa mesmo. Voltaram para a sala de aula. Eles têm celular lá para poder fotografar ou como que é?
A maioria dos meus alunos tem. Em sala sempre tem alguns que não tem, mas são pouquíssimos. E dá para trabalhar. Dá para fazer dupla, né? Com quem não tem. Sim. Uhum. Então, você acha que é interessante aqui? Isso eu coloquei na ementa, eu acho que pode ser interessante, apesar de não ser um curso técnico, tem uma aula que é Elementos da Linguagem Fotográfica, que aí é para falar de enquadramento, falar de composição, técnicas mesmo, né? Para aprender a fotografar, para deixar o olhar, mas tem uma questão estética do olhar, porque apesar de ser importante a gente trazer a discussão sobre o que é fotografia, né, e aprofundar, eu acho que também é interessante um pouco dessa parte técnica, né, e estética. O que vocês acham? Bem interessante. No meu caso, eu vi esse link, né? Porque eu já tinha feito alguns cursos no Cirando da Arte e tive a oportunidade de só tive um semestre de fotografia, vamos lá aproveitar um pouquinho, né? E conhecer mais, vamos saber um pouquinho mais de técnica, de saber como trabalhar em sala de aula. Meus alunos, a maioria tem celular, em uma das escolas eles não podem usar, é proibido, mas sempre me fascinou a questão da fotografia, né, do poder registrar aquele momento ou aquela reunião familiar, né? Ou outras coisas, né? Registrar, por exemplo, pássaros, enfim, registrar os momentos. E também eu sempre tive vontade de me aprofundar mais na fotografia, principalmente na questão da animação, né? Que eu gosto bastante. Eu amo Tim Burton e um dos primeiros vídeos que ele fez, né, que é Vincent, é um stop motion, então eu sou bem apaixonada por essa técnica. É bem interessante mesmo, né? Você tem o programa? Ou o After Effects você já usou? Não. Então, aí é que está o problema. Nas partes tecnológicas, eu ainda tenho uma dificuldade, né, de editar vídeos, essas coisas. Mas eu tenho, inclusive, no outro colégio que eu trabalhei, tem aluno que faz, né, essas animações. Então, eu queria muito trabalhar com os meninos com arte e tecnologia, por exemplo, né, aproximar os alunos de outras técnicas artísticas simples, né? E também, na faculdade, eu tive a oportunidade de ter o contato com colegas que fizeram pinholes, com caixa de fósforo, com lata de leite, né? Então, eu queria fazer um projeto lá na escola relacionado. Então, assim, eu vi a oportunidade do curso justamente por isso, para me aprofundar mais. Pinhole é um pouco difícil, porque você vai precisar de sala escura, né? De revelador, porque como que é o pinhole? Você vai colocar um papel fotográfico dentro e depois você precisa revelar aquele papel, né? Mas a cianotipia pode ser bem interessante, sabe, para esse projeto seu, porque a cianotipia ela é mais fácil. E sim, ela não precisa de uma sala escura, por exemplo. Lá em um dos colégios que eu trabalho, inclusive, tem uma salinha que é bem escura. E recentemente, não sei se vai ser relevante para a aula, mas o quarto da minha filha, ele é todo escuro e as janelas são dessas de venezianas. E aí, não passa luz nenhuma. Um dia ela acordou assim, assustada, mãe, tem algo se mexendo na parede. Aí eu fui olhar e falei assim, caraca, teu quarto virou uma câmera escura, que massa.
A imagem estava sendo projetada, né, de cabeça ao contrário, de cabeça para baixo. Que massa! Eu tive essa ideia, assim, de trabalhar com isso com os meninos, mas Sim. é um pouco complicado, porque falta muito material. Aí a gente tem que trabalhar com o que tem. Então, é o seguinte, essa questão do material, realmente, a fotografia para fazer pinhole é difícil, porque hoje em dia não estão mais fabricando papel. Então, para você comprar papel, é muito caro papel fotográfico, né? Porque papel antigo, assim, que foi produzido pela Kodak, então vai ficando cada vez mais caro, porque está cada vez mais raro, né? E os reveladores também são caros. O revelador, o fixador, é tudo muito caro. O cianótipo, ele não é tão caro, sabe? Você dá para fazer uma grande quantidade com um vidrinho, assim. E então ele rende bastante, é um produto só, porque você só passa um produto no papel. Eu vou explicar isso mais com calma. É uma opção, sabe? Para não ter que gastar muito com químico. Sim, sim. Né? Foi por justamente isso que eu abortei a ideia, porque tanto é difícil de encontrar os papéis fotográficos, quanto o material, né? Quanto revelar. Para revelar, aqui em Goiânia, está extremamente difícil de encontrar alguém que ainda revela esse tipo de trabalho. Por isso que as câmeras analógicas, né? É difícil de encontrar o material. Então, é complicado. Então, eu abortei a ideia, mas ainda tem um projeto, assim, de trabalhar, assim, com os meninos de alguma outra forma. De explicar como é, tal, de experimentar. E é isso. Então, eu acho o seguinte, eu acho que a ideia de construir uma câmera escura é bem interessante para a gente. Aí a pergunta que eu coloquei para vocês é isso, se vocês preferem assim que a gente faça junto aqui, ou porque assim, se vocês não forem fazer, eu não sei se vale a pena eu fazer filmando aqui para vocês ficarem só olhando, porque já tem um monte de vídeo disso explicando como fazer no YouTube. Eu posso passar um vídeo para vocês. Agora, se vocês tiverem interesse de fazer, eu passo a listinha do material e aí na semana que vem, na quinta-feira, a gente pode fazer. É um material muito simples, é cartolina preta, 2, e papel manteiga, um pedacinho assim de papel manteiga e fita crepe. Só isso. E aí dá para a gente fazer uma câmera escura. E eu já fiz muito isso com... Eu topo. Né? Então eu vou passar a listinha direitinho para vocês lá no chat. Lá no chat não, lá no grupo do WhatsApp. Porque vou anotar direitinho, né? Não deixar esquecer nada. E aí na semana que vem a gente constrói. Eu já fiz isso, tanto com aluno, eu dei aula na FAV um tempo, né, de artes visuais, eu dei aula de fotografia. Fotografia para o pessoal de artes visuais, de design gráfico, de moda também, e como professora substituta. E aí eu fiz com eles, e foi bem bacana. E eu já fiz também em outras faculdades, e já fiz também com criança, que eu dei aula em escola também, e sempre funciona, assim, é sempre muito... Em uma aula dá para fazer, dá tempo de fazer, não é muito complicado, e dá certo, porque também é frustrante quando a gente faz e é difícil de funcionar, e vários não dão certo, mas a câmera escura é fácil, a maioria dá certo. E é muito bom para entender mesmo, né, como que funciona a câmera, né, qualquer câmera fotográfica, que todas são uma câmera escura, né. Eu vou, então, passar o material lá e aí na semana que vem a gente faz, tá? Aqui na aula. E agora, então, gente, eu vou colocar aqui, deixa eu só ver o bate-papo, né? Quase que eu falei o Gustavo. A Nilcivone também falou que acha interessante, então eu vou passar para vocês lá, tá? E aí eu vou passar, assim, rápido para dar tempo de comprar para quinta-feira que vem. Então, aqui, gente, eu vou compartilhar a tela com vocês, e aí é uma aulinha mais expositiva, que eu posso passar depois para vocês também o PowerPoint, se vocês quiserem, tá? Deixa eu
colocar aqui. Então, aí agora é esse aqui. Tá todo mundo vendo? Agora eu não vejo mais o bate-papo, vocês têm que falar no áudio, se vocês estão vendo. Sim, estamos vendo. Tá. Deixa agora, peraí. Sim, tudo ok. Tá. O mouse é que sumiu agora. Bom, então a gente está falando aí, né, de câmera escura. O que é uma câmera escura? É bem esse desenho aí. Então, você tem qualquer coisa que você tiver quadrada, que a luz não entra, né? Se você coloca, faz um furo ali, um buraquinho, que é o que devia ter no quarto da sua filha, Eliane, né? Devia ter alguma frestinha de luz muito pequena, e por aí essa luz entrou, e aí a luz são raios, né? Então, ela vai linear. Então, aí ela entra, aí vocês estão vendo nessa caixinha, né? Não dá para eu colocar o mouse, mas a luz entra e ela vai fazer uma projeção da imagem invertida no fundo. E isso eles já descobriram, assim, há muito tempo, né? Essa técnica nas artes, lá desde 1417, eles já estavam utilizando, o Leonardo da Vinci utilizava também essa técnica para as imagens, assim, para reproduzir uma pintura mais próxima do real, né? Não sei se vocês viram aquele filme, A Moça do Brinco de Pérola, que é o Vermeer, ele lá tem uma cena, né, na caixa. Sim. Essa cena é muito legal de passar em sala de aula para os alunos, porque, né, eles estão falando sobre, não só a câmera escura aparece, mas como ele fala sobre ela, e ela fala, nossa, a imagem aparece aqui dentro, né? Eu acho que é interessante, na aula que for construir a câmera escura, passar um trechinho, assim, desse filme. Só que, enfim, quando não existia nenhuma forma de fixar essa imagem, né? A imagem aparecia, mas você só conseguia ver ela ali. E aí eles começam, né? O Michelangelo também usava, né? Para reprodução, para uma imagem mais realista, né? Só que é isso, a imagem, para ela ser nítida, tinha que ser, o buraquinho tinha que ser bem pequeno. Quanto maior o buraco, menos nitidez tinha a imagem, né? E se fosse muito grande, nem a imagem forma, de tão difuso que fica a luz, né? Por isso que essa coisa da câmera escura só funciona se tiver um orifício pequeno. Então, tem que ser pouca luz que entra. E aí tem assim, o problema é que vai ficar um pouco escuro. Vocês vão ver, quando vocês produzirem a câmera escura, quando tiver quando o aluno fizer um buraquinho bem pequeno, a imagem vai ficar mais nítida. Quando o aluno fizer um buraco maior, a imagem vai ficar mais desfocada. E isso, gente, vai ter a ver com a fotografia quando a gente vai usar a câmera. Vocês já viram que tem uma imagem que fica desfocado o fundo e uma imagem que fica tudo nítido? Quando fica desfocado no fundo, é porque o diafragma está mais aberto, ou seja, o orifício por onde a luz entra é maior. Então, é a mesma lógica daqui, né? O diafragma ele vai ser realmente esse buraquinho por onde a luz passa. Então, a gente fala quando tem uma profundidade de campo maior, é que está tudo nítido, e uma profundidade de campo menor é quando tem mais desfoque, essa imagem mais bonita, mais cinematográfica, que hoje a gente tem um monte de filtro que produz, né? Mas que antigamente era muito difícil conseguir com a câmera analógica. Peraí. Bom, então aqui, né, vai falar um pouco da perspectiva. É interessante também falar um pouco para os alunos do que é perspectiva, porque vai ter a ver tanto com a fotografia quanto com a pintura, né, gente? Vocês que dão aula de arte, eu imagino que vocês devam explicar lá quando surgiu a perspectiva, né, que foi no Renascimento, a gente tem lá aquele quadro A Última Ceia, que existem as linhas, eu vou mostrar aqui para vocês, é interessante falar disso para os alunos. Qual que é a questão? A pintura,
ela não tem a perspectiva, né? O pintor pode construir a perspectiva, a ideia de perspectiva. O que é a ideia de perspectiva? É a ideia de profundidade, né? Então, a pintura não tem isso. A fotografia, a gente fala que ela é perspectiva por natureza. O que quer dizer? Se eu fotografar aqui a minha mesinha, ela vai dar uma impressão de profundidade, né? E a pintura, você vai ter que se esforçar para fazer isso, né? Então, bom, aí como que surgiu a fotografia, então, né? A gente tinha a câmera escura, mas daí era um passo muito grande para chegar na fotografia, porque tinha a imagem projetada lá dentro, mas e daí? Como que fixava essa imagem lá dentro? E aí, né, a gente tem em diversas partes do mundo gente pesquisando, químicos, né? Pesquisando qual substância química que pode ser alterada com a luz. Que eles foram descobrir o asfalto natural e eles foram descobrir depois os sais de prata, né? O primeiro foi esse betume da Judéia, que era uma espécie de asfalto natural. E quando a luz tocava ali, quando o betume era exposto, ele ficava meio branco e endurecia. Então, você tinha uma fotografia, não era uma fotografia, mas você tinha uma imagem meio que em alto relevo. Que aí, na hora que lavava isso, a parte que não pegou luz ia embora, e a parte que pegou ficava em alto relevo. Então, a fotografia começou assim. Se a gente pensa hoje, né, tem a ver com essas obras artísticas para deficiente visual, né? Uma fotografia para quem não enxerga, porque pelo tato ali você conseguia perceber. E essa foi o primeiro ali antes, né? Então, depois veio o Niepce, em 1826, criou a heliografia, né, que era uma imagem que já era mais parecida com a fotografia, né, só que era uma superfície ainda muito grossa, de metal, né, uma placa de cobre, tinha contraste fraco ainda entre claro e escuro, e a grande desvantagem, precisava de 8 horas de exposição da luz. Por quê? Porque não era... Essa substância ali não era sensível o suficiente, então precisava de muita luz, precisava de 8 horas de exposição de luz para sensibilizar aquela placa, né, com aquela camada ali fina. Depois eles foram descobrir, então aqui, ó, essa placa, né, de Niepce, que era a heliografia, né, que foi, digamos, a primeira fotografia existente, isso é interessante também de mostrar, e era feito com essa placa de iodo. Depois, então, eles descobriram, né, o Daguerre, que aí inventou o daguerreótipo, que aí já era mais sensível à luz, porque já era iodeto de prata, já estava mais próximo da fotografia, então exposições de tempo mais curto, né? E aí depois se descobre mesmo, né, que com os sais de prata, né, a gente consegue uma imagem mais sensível. Aqui o daguerreótipo tem uma imagem para mostrar. Uma vez eu mostrei na sala de aula, alguém falou, esse é o Daguerre? Só que claro que não, né, porque essa é uma fotografia, o daguerreótipo foi muito antes. Então era uma imagem ainda muito precária, muito diferente da fotografia que a gente conhece. Mas olha o tamanho, né, da caixa. Era muito grande, muito, né? Depois que as câmeras foram ficando pequenininhas, né? Essa daí é um daguerreótipo, né? Para vocês verem que já era muito nítido e para vocês verem, né? Na época lá, século XIX ainda, e não existia esse tabu tão grande com a nudez, né? Nesse momento aí. E era uma imagem um pouco brilhante, assim. Aqui não dá para ver tanto. Então aí estão as placas, né? Como é que elas eram. Bom, aí depois era a questão, né, de como teve o William Talbot que fez na Inglaterra, né, ele inventou uma coisa muito importante. Por quê? Porque até então, a gente então tinha ali uma placa que a imagem era fixada ali, né, e já era uma precisão muito grande, já era sais de prata, então já tinha nitidez, já a exposição era uma exposição pequena. Deixa eu admitir, para eu admitir aqui. Espera aí.
O mouse não aparece, gente. E alguém está pedindo para entrar na sala. Consegui, que na sorte. Mas, enfim, o que eu estava falando era o seguinte, então já tinha como produzir bem, com nitidez, com pouco tempo de exposição, porque se fosse muito tempo, vocês sabem, né, a imagem ia ficar borrada. Se precisasse de 8 horas e essas mulheres lá paradas, elas não iam conseguir ficar 8 horas paradas, então a imagem não ia ficar nítida, elas iam mexer e ia ficar borrada, né? Então, outra pessoa entrando aqui. Ai, gente, é muito difícil, porque o mouse, ele fica invisível. Enfim, não sei se deu. Mas aí, então, assim, essa imagem aqui muito boa, muito perfeita, só que é uma imagem única. Não tem como reproduzir essa imagem, porque essa placa de metal, essa placa sensibilizada com sais de prata, estava dentro do daguerreótipo da câmera escura. A luz entrou, e aí quando eles, né, lavam a imagem, aonde teve luz vai ficar escuro, e aonde não teve luz vai ficar claro. Então, Professora, oi, pode falar. é a mesma técnica da serigrafia? É parecida? Não é parecida porque a serigrafia é tipo um carimbo, né? Não, a serigrafia, ela usa produtos fotossensores que quando você coloca na claridade, ele faz essa revelação na tela. E aí, onde foi tampado, né? Com a parte escura, ele vai ficar claro eu esqueci na base, né? Na tela. E daí, quando você joga água, então vai ficar vazado. É quase a mesma coisa. Quase. Só que sim. Qual que é o produto que é usado? Ai, eu esqueci o nome. Eu só sei que ele é um fotossensor, que ele é super sensível à luz. É mesmo? Eu não conheço, não. Ainda mais assim. Esse que eu falei é outra coisa, né? Qual que é esse que eu falei, de que é o tipo carimbo? Eu estou esquecendo o nome agora. Gravura? Não é gravura, Como que é, gente? Alguém lembra? O nome me escapou. É aquele que você faz, você vai com estilete, por exemplo. Linóleo gravura. Hã? É o linóleo? Não é. Enfim, depois eu lembro esse, eu vou achar aqui, vou pesquisar. Ou a Mas eu não calcogravura, que é sabia no que era metal. com produto com químico fotossensível, não. A serigrafia, né, que você falou? Isso, ele tem o emulsante e esse produto fotossensor, eu não lembro o nome agora para te falar, mas qualquer caso de serigrafia você encontra todos os materiais, inclusive esse produto. Eu não sei, assim, o que eu sempre trabalhei foi a fotografia mesmo, mas é bem possível, assim, isso que você está falando, né, porque qual que é a grande questão aí, né, que não é reproduzível. É só uma, não é? Sim. Não, no caso da serigrafia são várias. Assim, eu falei que é o mesmo processo no sentido de ter uma única cópia, mas com produto com a questão da sensibilidade. Aí eu lembrei da serigrafia. Mas na serigrafia não tem negativo, né? Ou tem uma espécie de negativo? Não, é uma espécie de negativo que você transfere ele para a tela, né? Isso, como se fosse um molde, né? Isso. Para reproduzir. É isso, então, que nesse caso aí, que eu estava explicando, não tem, né, esse molde, porque o molde é o mundo, digamos assim, né? Então, você vai ter que ter essas duas mulheres, o corpo delas vai refletir mais luz que o fundo, por isso o corpo delas está mais claro do que o fundo, né? E aí, a partir dessa imagem refletida, que vai entrar dentro da câmera pelo orifício, vai projetar lá
uma imagem, né, com mais ou menos luz, né? Dá para entender. E aí você vai ter uma placa sensível, aí vamos pôr, aonde entrou mais luz vai ficar mais azul, mais escuro, aonde entrou menos luz vai ficar mais branco. Então a gente vê o cabelo delas, né? Mas na verdade é o contrário, né? Aonde entra luz fica mais claro, e aonde não entra luz fica mais escuro, né? Então, o cabelo delas está mais escuro, o corpo delas está mais claro, o fundo está mais escuro, e aí você vai tirar e você vai ter isso. Só que eles falavam assim, como é que a gente vai poder reproduzir isso? Como, né? E aí é que o Talbot vai inventar, lá na Inglaterra, vai inventar o negativo, porque aí você não vai expor mais dentro da câmera a placa de metal. Você vai expor dentro da câmera uma imagem um pouco transparente em negativo, porque aí depois você vai poder passar esse negativo para vários papéis. E aí sim que você tem a fotografia, porque uma característica da fotografia é a reprodutibilidade dela, né? Peraí. Então, aí, realmente, em 1841, o calótipo é patenteado e aí é o negativo que a gente conhece. E aí, não é mais só uma cópia que vai ser feita. Você vai fazer a mesma coisa, você vai ter uma câmera escura com um orifício, só que em vez de você colocar uma placa lá que vai ser o daguerreótipo, né, vai ser o material que você vai ter, você vai colocar lá um negativo. E aí, depois dali, você vai, né, reproduzir. Ficou claro, gente? Alguém está com alguma dúvida? Eu até tenho, eu devia ter trazido para vocês, mas eu não estou com eles aqui, mas na aula que vem eu vou trazer. Eu tenho uma imagem daguerreotípica, que foi feita num daguerreótipo, que é uma imagem desse tamanhozinho assim, num vidro, e eu tenho também uns ferrótipos, que era feita no ferro. Essas imagens únicas, assim, né? Antes da fotografia, anteriores à fotografia. Porque é isso, a grande característica da fotografia é a reprodutibilidade técnica, né? Até tem aquele texto do Benjamin, que vai falar do Walter Benjamin, que é sobre a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, né? Alguém ficou com dúvida ou deu para entender essa parte? Vou passando, então. Aí aqui uma evolução das câmeras, né? Aí em 1880 é fundada a Kodak, que a gente viu a Kodak ir à falência, né? A gente é essa geração aí que não viu nascer a Kodak, mas viu morrer, né? Que é o que eu estava falando, assim, foi ficando um custo muito alto para a gente agora, né? Mas a Kodak foi a primeira empresa que possibilitou que nascesse o fotógrafo amador, porque aí ela cria rolos de filme para colocar numa câmera que é só apertar o botão e fotografar. Você não precisa mais medir a luz, medir tudo. Aí, ó, a primeira câmera fotográfica popular, que era da Kodak, com o filme dentro, que é um marco, né, da modernidade. Aí tem essa evolução do equipamento fotográfico, ele vai diminuindo de tamanho, né? Até chegar hoje nas bem pequenas, no celular, né? Não está aí na foto. Gente, deixa eu ver aqui que horas são. Eu acho que já não precisa fazer pausa não, né? Vamos direto. Está na metade, a gente pode seguir direto, né? Então, assim, aqui é interessante trabalhar em sala de aula com isso também, que é a fotografia, né? Assim, o que a fotografia é? Ela é registro ou ela é criação artística? O que vocês acham? O que vocês responderiam assim hoje, né?
para mim, se ela é registro ou ela é criação artística? Quem se habilita, quem se aventura a ter uma resposta sobre isso? Eu acredito que seja os dois. É os dois? Mas ela pode ser um registro? Assim, ela é fiel? Ela é a realidade? Ela é confiável? De certo modo. Um registro, por exemplo, se for um momento, né? Aquele momento vai ficar registrado por um bom tempo, até que o material ali, né, se desgaste ou se perca. Eu creio que sim. É uma criação artística porque eu posso, através do meu olhar, fazer, sei lá, uma performance ou um registro ali de uma parte somente de um objeto. Eu posso depois pegar essa imagem, modificar ela várias vezes, né? Transformar ela de uma forma poética, enfim. Por isso que eu creio que seja os dois, né? Mas ela serve como registro, ela serve como prova? Nesse sentido, ela é a verdade? Aí, nesse caso, seria judicialmente, você está falando? Ou judicialmente, ou também, né, num contexto de um espectador comum vendo uma fotografia. Eu acho que sim, porque, por exemplo, você tem registros fotográficos que se viu como documento assim de alguns eventos assim, né? Igual o Sebastião Salgado, né? Tirou a foto do atentado lá nos Estados Unidos, então ficou uma foto que alavancou a carreira dele. Então acho que sim. E ela é artística porque hoje a fotografia ela é mais do que um registro, né? Então com a tecnologia ou até, por exemplo, eu posso tirar uma foto artística só com, né, com, vamos dizer, artifícios que a gente utiliza. Né? Então, eu posso acrescentar coisa numa foto. Né? Posso pôr saia, pode pegando em objetos. Então, já tem muitas formas de tirar uma foto artística. Fora os recursos digitais, né? Vocês estão falando muito de hoje, né? Aí eu vou voltar lá atrás para a gente ver se tem a ver com o que vocês estão pensando hoje, né? Então, assim, a gente volta lá no Renascimento, né? Que foi entre 1300 e 1650. Dando um exemplo, professora, do que você já explicou naquela única fotografia, sim, ela é um registro, foi fiel ao que foi registrado ali. Pensando dessa forma, ela sim se torna um registro porque se tornou uma fotografia única. Não existe outra cópia. E eu acredito que esteja fiel ao que foi registrado, né? E pensando... você está falando? Lá naquela... Aquelas duas mulheres. No daguerreótipo, né? Isso. Então, assim, antigamente, eu acredito que sim, era fiel ao que estava sendo registrado. Não sei se era o real, né? Porque estudando a questão da interpretação da imagem, uma imagem vale não só 1000 palavras, mas milhares, né? Centenas, dezenas. Então, tem várias interpretações. Não vale mais que 1000 palavras. Então, se você tem, por exemplo, uma imagem e 1000 pessoas, 1001 pessoas vai ter 1001 interpretação, né?
Pode, ao meu ver, sim, é um registro e foi fiel, mas pode vir algum colega meu dizer, não, não foi real, foi só uma representação de uma representação visual de duas mulheres. Ponto. Pode vir um filósofo e falar assim, não, não, não é real, e citar vários filósofos dizendo que não é real, né? Mas não é real? Mas aí não tinha... Aí é igual a pintura, a fotografia, então? Se as pessoas vão chegar e falar, não, não é real. Então é igual a pintura? Desenho? De certa Não, é forma, real. Não, eu acredito que seja real. Porque você registra o momento ali. Então, quando você registra, é o real. Agora, já tem montagens e outros artifícios que pode tornar ela falsa, um fake, né? Eu penso. Mas aquele registro daquele momento, né, ele é o real. Né? Eu acho que isso que foi, né, um dos, vamos dizer, as contribuições da fotografia para a arte mesmo, a arte visual, né? Porque aí já muda completamente o conceito. O conceito da arte? Não, porque com a fotografia, com a arte, você, vamos dizer assim, você usa o real, mas você usa o seu jeito de interpretar o real. Né? Então, vai ter artistas que vão pintar uma mesma natureza de formas diferentes. Uhum. Né? Então, ela não é o real ali naquele momento. Você registra o real, mas cada um interpreta o real de uma forma. E a fotografia, pintura. Não, na pintura, né, na questão. Agora, na fotografia, você lá clica e vai sair aquela cena daquele momento. Pode ser que daqui 2 segundos modifica, né? Mas... Mas vocês concordam? Que vai sair a cena daquele jeito, daquele momento, a realidade como ela é? Pode dar algo errado na câmera e ela pode mexer, sei lá, tremer. Eu creio que não. Pode, talvez, a câmera tá com uma configuração que vai ficar tudo escuro, só vai dar para ver um pedaço, vai aparecer outra coisa. Se a câmera tiver com a velocidade baixa, vai ficar tudo borrado, vai aparecer outra coisa. Pode ter excesso de luz também, né? Estourar a imagem. Se eu fotografar de baixo para cima, pode ser que aquela pessoa fique parecendo uma xícara. Aí também não tem a ver com a realidade. Mas, assim, vamos seguir, porque isso que a Nilcivone falou, e que você falou também, Eliane, as duas estão certas. E é isso, essa que é a questão, né? É muito delicada a questão da verdade na fotografia, porque, claro, né, Nilcivone, você falou da questão de que hoje em dia tem montagem, né? Então, hoje tem fake, tem fotografia fake, com certeza, isso aí é um fato, a gente sabe, né? Que tem montagem e que com Photoshop a gente pode fazer tudo ali, né? Então, assim, é muito nítido para a gente que a fotografia, assim, a gente hoje desconfia muito mais, né? Porque você está vendo ali, por exemplo, o que mais tem? Mulher que aí tira toda a celulite, aumenta a bunda e faz isso e aquilo para a imagem ficar, né, super de uma perfeição assim inatingível. E a gente sabe, né, que o Photoshop tirou o celulite, que o Photoshop fez isso, então a gente já duvida. Esse é um exemplo bobo, mas tudo pode ser modificado, né, no Photoshop. Então, a gente sabe disso, mas será que isso não existe já na base, quando a fotografia foi criada? Será que isso não é já inerente à fotografia? Essa questão da possibilidade, assim, dela não ser, né, uma prova completa, né? Mas também ela não é igual à fotografia à pintura, né? Não tem como ela ser igual à fotografia à pintura.
Essa é uma discussão bem interessante, assim, para a sala de aula, porque a gente fica perdido, né? Poxa, dá um nó um pouco na cabeça, né? Então, é arte ou não é arte? É verdade ou não é verdade? Né? Ela é realista ou ela não é realista? Ela é uma arte, uma criação, ou ela é o registro da realidade? E aí, então, vou voltar só um pouco, assim, é até uma forma de explorar isso. Aqui tem né, as imagens da Idade Média, que eram todas bidimensionais, né? Não tinha profundidade, não tinha realismo, né? Você vê aí as proporções, olha o tamanho da mão e do braço do bebê, o tamanho do pescoço, então, assim, não tinha um ideal de realismo ali ainda, né, na Idade Média, era mera representação das coisas aqui, ó. A gente tem essa pintura que ela não tem perspectiva. A pessoa que está lá no fundo está do mesmo tamanho da pessoa que está aqui na frente. Então, assim, parece uma coisa bidimensional, né? Não tem um efeito de profundidade. Parece que o lago está em pé, né? Não tem uma profundidade. Depois, com o Renascimento, o cientificismo, racionalidade crescendo, vem o realismo, né? Então, e aí surge a perspectiva, né? Primeira vez, que é a organização dos objetos no espaço. Quando eu for dar aula de elementos da linguagem fotográfica, um dos elementos é a perspectiva. É a gente fotografar para valorizar a perspectiva. Então, né, aí tem as leis da proporção e profundidade, que aí Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael utilizavam. Vocês que dão aula de arte, vocês sabem, né? Então, aqui o Nascimento de Vênus, uma das formas de olhar para ele é com a ideia de profundidade, né? Que a gente tem ali um primeiro plano e tem uma profundidade do horizonte que está lá atrás, né? Por exemplo. A Mona Lisa também vai ter esse efeito de profundidade através do sombreamento dos olhos, então tem um grau de realismo muito maior, né, que a pintura não tinha antes, né? E aqui, gente, surge a perspectiva, né? O que é a perspectiva? São quando duas linhas dão a impressão de convergir para um ponto de fuga, lá atrás. Então, aqui a gente tem essas duas linhas das janelas, tá vendo? As janelas que estão do lado, ó, que vão chegando e vão fechar lá atrás, né? Lá naquela porta com aquelas duas janelas lá atrás. Então, a gente tem essas linhas do teto. Se tivesse vendo no chão, a gente ia ter duas linhas de chão. Esse é um exercício que eu sempre passo para os alunos para fotografar perspectiva. Então, você pode fotografar, assim, uma rua, você pode, dentro da sala de aula, fotografar, assim, uma fila de cadeira, que são duas linhas que vão dar a impressão de convergir para um ponto de fuga. Então, na pintura, isso estava acontecendo, né? Depois vem iluminismo, racionalidade científica mais ainda, né? Aumento da busca por veracidade, por procedimentos objetivos, né? Porque tinha uma fé na ciência, tinha uma fé na racionalidade, e a fotografia entra aí. Então, ela entra como registro e não criação artística. Vocês concordam assim com isso? Que quando ela surge, ela entra assim, ela é muito valorizada, porque eles estavam na pintura tentando buscar o realismo, né? Buscando a cientificidade. Então, a gente sabe, o Leonardo da Vinci estudava anatomia, né? Para poder reproduzir com fidelidade o corpo humano. Eu, às vezes, paro para admitir, pessoal. Evitem sair, gente. Se vocês forem, tipo, fazer outra coisa, em vez de sair e entrar na sala de novo, só tira o som e deixa ligado, porque é muito difícil, eu não vejo o mouse na hora de achar, e eu fico tentando aqui na sorte admitir. Então, assim, a fotografia, quando ela surge, ela é exaltada como algo muito realista e, assim, um registro fiel.
era uma crença total e completa na fotografia, né? Então, ela vai substituir aqueles pintores de ofício, né? Então, quando você ia vender uma terra, o pintor ia lá e pintava a propriedade vista de cima para saber o tamanho da propriedade. Essa função vai acabar depois que a fotografia existe, ela vai substituir, né? E, por outro lado, a fotografia vai libertar a pintura do realismo, porque não tinha mais função da pintura ficar representando realisticamente o mundo, se tinha fotografia que ia fazer isso muito melhor. Então, não por acaso, também, depois da fotografia, vão surgir os movimentos modernistas, né? Cubismo, dadaísmo, surrealismo, porque tem essa libertação do realismo para as artes visuais. Deixa eu voltar para cá. Então, o estatuto inicial da fotografia, ele era científico, ele não era estético. Então, quando eu perguntei para vocês, era arte ou é a verdade? É um registro ou é arte? Vocês, né, falaram, é arte. E no começo não era. Eles tinham fé que era um procedimento mecânico. Então, assim, é a máquina que faz. Isso aí que a Nilcivone falou, né, Nilcivone? Você falou assim, as coisas estão acontecendo, eu vou, aperto o botão e registrei ali objetivamente o que está acontecendo. Então, quando a fotografia surge, ela é vista assim, a objetividade do aparelho, né, da câmera, em oposição à mão e o talento do artista na pintura. Então, e era a imitação mais perfeita da realidade. Então, a função era documental. Só que aí, também, no modernismo, né, a gente vai ter um movimento fotoclubista, que foi uma reação, foram os primeiros a falar, opa, a fotografia é arte. A fotografia não é só registro. Então, começa a surgir, meados do século XIX, na Europa e nos Estados Unidos, esse movimento que vai falar que fotografia é arte. Então, aqui eu trouxe só, né, um pouco da arte moderna, né, para a gente ver como mudou ali, né, da arte anterior. E aí aqui a gente tem, né, algumas, aqui o Marc Ferrez, esse é um nome muito importante para vocês guardarem, que ele foi um fotógrafo muito importante aqui no Brasil. Ele fotografou muito as paisagens brasileiras, Marc Ferrez. Aqui ele fazia também, né, retrato, então tem retrato da população brasileira. Da sociedade, né? Então, claro que é registro também, né, gente? Não tem como falar que a fotografia, por ela se tratar de algo construído, né? Porque é isso, não tem uma neutralidade. A câmera não fotografa sozinha. Então, essa ideia de neutralidade não existe mais, né, na fotografia. E assim como em qualquer construção simbólica, em qualquer expressão artística, ou no jornalismo, que se pretende impessoal, mas a gente sabe que é sempre alguém escrevendo, tem alguém por trás da câmera, alguém escolheu para onde apontar a câmera, né? Então, quando eu escolho, eu aponto para cá, eu estou deixando coisas de fora. Quando eu faço o meu recorte, eu escolho o que eu deixo dentro e o que eu deixo fora. Então, eu já estou colocando ali uma perspectiva que é minha, um ponto de vista que é meu. Então, já não é mais a verdade neutra, assim como ela é. Não existe essa neutralidade. Mas ela serve de registro. A gente está vendo aí registro, né? Isso aqui é o registro de uma época. Tem ali o carro do jeito que era na época, as vestimentas, os prédios, né? Os barcos. Aí você tem um retrato, existia uma pessoa real que estava ali, né, na minha frente. E eu, fotógrafo, vou fotografar essa pessoa real, né? Então, fica complexa essa questão. É registro ou é arte? Então, aqui, ó, Machado de Assis, né? Como que fica, então, gente, essa questão de é registro ou é arte?
Ficou mais claro para vocês ou ficou mais confuso? Tem resposta, não tem resposta? Ficou claro, professora. O que ficou? Qual foi a Que é conclusão? registro, que é arte. Então, mas a sua conclusão aqui é registro ou que é arte? Registro. É registro? Sim. Mas e a questão do ponto de vista, de não ser neutro, de eu aponto a câmera para um lado, para o outro não? Eu acho que é os dois ainda, me convenceu. Não te convenceu? Na verdade, não me convenceu, mas na verdade eu sempre acho que é registro e arte. Uhum. Numa fotografia tem os dois toques. Uhum. No sentido, como você falou, no sentido de registro, né? Essa é uma fotografia de Machado de Assis, ele não existe mais. Uhum. É uma representação do que ele foi um dia, né? Do auge dele ou não, de uma época que não existe mais, né? Como eram feito os jornais, como os meninos aí do lado, né? Jornaleiros. Qual que é a diferença da fotografia e da pintura, então, se a fotografia também é arte? Ela também é um ponto de vista, igual eu falei, né? Existe uma escolha ali de alguém por trás, ela não é neutra, não é a objetividade da câmera. A câmera não dispara sozinha, a câmera não escolhe para onde apontar, tem alguém por trás, então tem um ponto de vista. A partir do momento que tem um ponto de vista, não é neutra, né? Uhum. Mas qual que é a diferença, então, da fotografia para a arte, para a pintura, para o desenho? Tem essa questão de que a fotografia parte de uma manifestação de algo que é a partir de uma máquina, por exemplo, né? É um registro feito por uma máquina manipulada por uma pessoa. Uhum. A arte é uma expressão do artista, da visão que ele tem, daquele momento, por exemplo. Mas a fotografia, nesse sentido, né, o artista vai usar as técnicas, o pincel, a tinta, o fotógrafo vai usar a câmera, mas ele vai configurar a câmera, se vai ficar borrado ou não, se vai ficar escuro ou não, aquilo que eu falei do ponto de vista, se ele fotografar de baixo para cima, uma perna, uma pessoa, às vezes nem vai parecer uma pessoa, vai parecer que é uma xícara. Então, existe a questão da expressão do fotógrafo, ela existe também nas escolhas dele, não existe? Uhum. Sim, sim. Então, o que diferencia a fotografia da pintura e do desenho? O que você acha, Nilcivone? Ou Eliane, ou outra pessoa que quiser participar. Vou deixar outra pessoa só o que eu tô falando. Mas, se a gente for pensar assim, na questão da arte da fotografia, eu acho que a arte fica mais como registro. E aí os artifícios que a gente utiliza que vai transformar em arte. Entendeu? Que o ato de fotografar, ele não é artístico. Então, o que é a diferença? Eu tiro uma foto, ele é um registro. Né? Agora, hoje, eu acho que quando você vai fazer uma arte, você olha, você vai ter o ponto de vista, você vai ter as emoções, as interferências ambientais. Né? Então, assim, se você pensar na prática ali da fotografia, ele é só um registro. Mas hoje a gente tem muitos artifícios, sei lá. Mas, Nilcivone, na prática da fotografia, desde que ela surgiu, eu nego isso que ela seja o puro registro, porque ela é sempre uma escolha. É o fotógrafo que está por trás, escolhendo, vou fotografar isso ou aquilo, de que forma eu vou fotografar isso, de que forma eu vou fotografar aquilo. Dependendo da luz que ele configura a câmera, ele poderia ter deixado Machado de Assis todo escuro,
só com a testa e uma parte do rosto à mostra, que é mudar a expressão dele. Então, desde sempre teve uma escolha. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui a fotografia moderna, que foi a fotografia que surgiu ali logo depois que foram as pessoas que falaram, olha, que eles explicitaram que a fotografia era arte, não era só registro. Porque eles falam assim, a fotografia sempre tem o ponto de vista de alguém. Sempre tem. Cadê? Sempre tem o ponto de vista de alguém. Ó, essa foto, evidenciando formas e sombras. Essa imagem também. Interessada na plasticidade da imagem, né? Dependendo do ponto de vista, você vai ter linhas, você vai ter formas, você vai ter ideias, né? Por exemplo, essa chama tentáculos de ferro. Potencial, essa chama. Então, eles vão falar, ó, essa daí o nome é telhas, mas parece uma coisa, uma pintura abstrata. Eles estão querendo evidenciar o caráter formal da fotografia, né? Falar, ó, fotografia não é a coisa em si, fotografia é uma linguagem, a fotografia é uma construção formal sobre a realidade, porque a fotografia não é a realidade, né? Não é a realidade, porque ela é um recorte da realidade, ela é uma escolha da realidade, ela é uma forma de como eu vou fazer isso aqui, né? Mas aí, nesse ponto, qual que é a diferença da fotografia, então, com da fotografia... Peraí, deixa eu só admitir aqui, que eu não estou achando mouse, estou achando mais nada. Então, vocês concordam que a fotografia, ela não é o real, ela é uma construção, ela é um ponto de vista de alguém? Então, existe um fotógrafo, né? Porque, Nilcivone, você falou, no começo ela era só o registro ali, como se quase não interessa quem está fotografando, como se fosse só o aparelho. Só que não é, porque tem alguém ali por trás que está fazendo escolhas. Então, essa objetividade toda ela não tem. Mas existe, sim, uma diferença da fotografia, apesar dela ter ponto de vista igual a pintura tem, dela ter estética formal igual a pintura tem, dela ter subjetividade do artista, do fotógrafo igual a pintura tem. Vocês concordam que tudo isso ela tem? Sim. Apesar dela ter tudo isso que a pintura tem, né, o caráter formal, o ponto de vista, a subjetividade, ela tem, né, a plasticidade, as luzes, a materialidade. Ela tem uma diferença da pintura e do desenho. Qual é? Essa pergunta vocês podem fazer para os alunos. Vale um chocolate. Manda pelo correio. Pode falar, Vaneide. Pode falar. Quem está com a mão levantada, Vaneide? Ou pôs lá no chat, talvez. Porque tinha uma pessoa que estava sem áudio. Mas vocês já falaram, na verdade, também um pouco da diferença, né? Só estou querendo que formule melhor. Formule assim, melhor não, que fale diretamente. Vocês já falaram. Mas diretamente, diferença entre fotografia e pintura, né? Se não... Fotografia também é arte, vocês falaram, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, decidiu manter preso o ex-deputado federal Roberto... Vaneide, acho que seu áudio está ligado agora, a gente está te ouvindo. Portanto, não há prazo para o ex-deputado deixar a cadeia. Segundo Moraes,
Então, gente, vou falar. Vocês não querem falar, não? Eliane e Nilcivone, vocês que estão participando bastante, e vocês já chegaram em várias conclusões aí. Agora, essa pergunta, que foi uma pergunta que o Roland Barthes, vocês já ouviram falar dele? Teórico da fotografia e também da semiótica? Roland Barthes? Acho que não. Ele vai fazer toda uma reflexão, ele tem um livro que chama A Câmera Clara, e ele vai falar que a fotografia, a grande diferença dela é o rastro do real. Não sei se vocês já viram alguma coisa de semiótica que vai falar sobre símbolo. Eu vou para a tela grande. Aliás, eu vou sair desse negócio aqui de compartilhar a tela. E agora, gente? Voltou? Voltou ainda não. Não? Vocês estão vendo a minha tela? Ah, não, tá. Sim. Espera aí. Interromper compartilhamento. Pronto. Agora tá ok. Pronto. Não, gente, então, ele vai... Aí, só voltando um pouquinho, né? A questão é assim. Você tem lá, se a gente for ver a semiótica, tem 3 tipos de signo. Tem símbolo, tem ícone e tem índice. Vocês lembram disso? O que é um pouco? Símbolo, vocês sabem, né? O que é símbolo? É algo que vai significar uma outra coisa, que vai remeter a uma outra coisa. Por exemplo, uma aliança é o símbolo de casamento. Então, eu vejo uma aliança, me remete a uma outra coisa. É algo que vai remeter a outra coisa. Então, por exemplo, a pomba branca é o símbolo da paz. Eu vejo a pomba branca, vou associar com a ideia paz. Símbolo, né? As palavras, né? A palavra língua, em português quer dizer língua. Em inglês não vai ser símbolo para nada. Língua não vai significar nada. Isso é símbolo. Ícone é quando ele estabelece uma relação por semelhança. Então, por exemplo, o desenho de uma casa vai significar uma casa, por semelhança. É relação por semelhança. Então, quando a gente tem plaquinha de trânsito, aí tem lá um animalzinho desenhado na plaquinha, e quer dizer o quê? Animal na pista. Então, isso é por semelhança, né? Que o significado vai se dar por semelhança. O símbolo, a relação com o significado dele vai se dar por convenção cultural. Convencionou-se que aliança significa casamento. Convencionou-se que a pomba da paz significa, que a pomba significa paz. Depende da cultura. É uma convenção cultural. A língua também. Convencionou-se que dedo quer dizer, né? É isso aqui, essa parte do corpo humano. Isso é uma convenção cultural, né? Então, vocês entenderam que, assim, existem esses 3 tipos dentro da semiótica, né? Esses 3 tipos de signos que vão estabelecer relação diferente com o seu significante, com o que eles significam. Símbolo é convenção cultural, ícone é por semelhança e índice é outra coisa. Índice é por contiguidade física. Então, por exemplo, fumaça e fogo. Se tem fumaça, é porque tem fogo. Existe uma contiguidade, uma continuação, uma relação física ali. Pegada na areia. Se eu vejo a pegada, eu sei que alguém passou, porque é um rastro, tem uma contiguidade física. E aí o Roland Barthes foi se colocar a questão. A fotografia, ela é o quê? Ela é símbolo, signo ou índice? Né? A pintura seria ícone, porque, né, a pintura de uma árvore vai remeter àquela árvore. Então, é por semelhança, é ícone. E aí, a fotografia seria símbolo, índice ou ícone, né? E aí, alguém
Arrisca falar? Se a fotografia é símbolo, ícone ou índice. Vocês entenderam esses três? Quem entendeu, dá um sinal aí. Entenderam ou não entenderam? Gente, sim. Eliane está falando que sim. Então, aí a fotografia, o Roland Barthes vai falar o quê? Ele vai falar que a fotografia é um índice. Ela é ícone, ela se parece com a realidade? Sim, mas às vezes tem foto que não. Tem fotografia igual eu falei, se eu fotografar igual aquela foto que eu mostrei para vocês das telhas, ela não parece telhas, ela parece um monte de argola prateada, né? Ela não parece telhas. Então, ela não tem uma relação icônica aí, ela não tem uma relação de ícone com o seu referente, né? Símbolo, também não muito, às vezes, mas... Agora, o Roland Barthes vai falar que a fotografia ela é índice, porque ela tem uma relação de contiguidade física. Então, o que é que ele vai colocar em toda essa questão se a fotografia é arte ou é registro, né? Ela é arte, ela é um ponto de vista, ela pode ser arte, mas ela estabelece uma relação com o real que é única, que que a pintura não tem, que o desenho não tem, que a escultura não tem. Então, apesar dela ter ponto de vista, dela ter subjetividade, ela não ser objetiva como eles achavam, ela não é um puro registro, mas ela precisa que a realidade exista para ela acontecer. Quer dizer, existe uma contiguidade, uma relação física, igual a pegada na areia. Uma pessoa passou por ali, deixou a marca na areia, existe uma contiguidade física. E existe uma contiguidade física, né, da luz que bateu naquela pessoa e refletiu na pele dela, e essa luz que saiu da pessoa, né, que foi refletida, a luz do sol bate na pessoa e ela reflete, essa luz é que vai entrar na câmera. Então, existe uma contiguidade física, uma relação de presença. E é aí que vocês falam, né, que a Eliane falou, olha aí, era Machado de Assis, ele existiu, ele não existe mais. Então, Roland Barthes vai falar que a fotografia é um rastro de um isto foi. Representa ali uma existência física de algo ou de alguém, precisou dessa existência física. Essa é a diferença, né, que ele vai colocar. Agora, não necessariamente a fotografia é verdade, porque ela é manipulável. Aí a Nilcivane colocou, ela hoje é muito manipulada. Sim, hoje ela é muito mais facilmente manipulada, porque a gente tem software de manipulação de imagem que faz assim. Mas desde que ela surgiu, ela dá para você fazer montagem. Então, tem muita gente que trabalha com montagem ali, você tampa a luz para a luz não entrar e apagar uma parte, tá? E, além disso, ela não é neutra, porque existe o ponto de vista, né? Então, assim, existe o contexto, né? Eu fotografo em um contexto e isso aparece como outro. Vamos supor, eu tenho 3 pessoas juntas, eu tiro uma pessoa da foto, já muda, já fica parecendo que é um casal aqui de namorado junto, sendo que antes tinha uma terceira pessoa. Então, assim, tirar elemento, pôr elemento, o ponto de vista que eu fotografo, tudo isso faz com que a fotografia não seja neutra. E a gente deve desconfiar dela desde sempre, né? Ela nunca foi objetiva, ela nunca foi uma verdade. Hoje, então, está mais claro do que nunca, mas sempre foi. Mas, por outro lado, ela estabelece uma relação particular com o real, que é de existência. Precisa existir aquilo ali, né? Ficou claro, gente? Ou meio confuso isso tudo? Dá um sinal aí de como que vocês estão, que agora já são 8 horas, eu não sei se a gente continua mais um pouco, ou se a gente finaliza e deixa para aprofundar na fotografia moderna na aula que vem. Deem um sinal aí. Eu queria depois passar, vocês podem escrever no chat também, tá, gente?
eu queria depois que vocês assistissem. A primeira aula não deu para eu dar, né? Porque não estava pronto ainda o Moodle e as salas, lá do Ciranda da Arte e tudo. Então, eu vou passar para vocês ali um dos 2 filmes que já estão no Moodle, tá? Para vocês assistirem, que é A Margem da Imagem ou o documentário do Sebastião Salgado. E aí, na aula que vem, a gente fala um pouco deles. E A Margem da Imagem é um filme bem interessante, porque ele vai problematizar quem é que está na... ele vai questionar, problematizar um pouco a questão da exploração da imagem. Então, é um filme que vai fotografar, vai retratar moradores de rua, e aí, então, vai falar qual que é a relação deles, né, com a imagem, como é que eles são vistos, como é que eles são fotografados, filmados. É um filme muito rico, porque ele vai problematizar a apropriação da imagem dos outros. Como é que um filme é construído, como é que eu abordo o outro. Então, a questão da alteridade, ele é bem interessante. E o outro é o documentário do Sebastião Salgado, que tem imagens belíssimas, né, dele, que vai falar um pouco da trajetória dele, né? E aí, na aula que vem, eu vou falar um pouco da fotografia moderna. Assim, vai ser uma aula mais com mais imagens, menos teórica. Daí eu vou mostrar algumas imagens, referências, e também vou falar um pouco da linguagem fotográfica. E além da gente comentar esses filmes, tá bom? Bom, então, e é isso. Quem precisou sair, né? A aula vai ficar gravada. Quem perdeu, quem entrou atrasado, quem entrou agora e perdeu o começo, pode assistir o começo. Eu acho que essa discussão, ela é muito válida para a sala de aula. Ela é válida porque a gente vive um momento de muita fake news, né? A gente vive um momento também que é muito importante questionar o que a gente vê, né? Se a fotografia, até que ponto ela pode manipular muito, a imagem pode manipular muito, né? Desde que ela surgiu. Então, assim, ela é sempre um ponto de vista. E essa discussão, acho que ela é muito pertinente hoje. Eu posso colocar o nome dos filmes no grupo, mas vocês estão tendo acesso ao Moodle? Alguém não conseguiu? Porque o link dos filmes já está lá no Moodle. E aí, vocês também, se não conseguirem, me falem, porque aí eu tenho que mandar o link no WhatsApp também, né? Mas eu vou colocar os nomes lá, e se vocês não conseguirem acessar o link, aí eu mando o link lá também, só me avisa, pode me avisar pelo grupo mesmo, que... Tá, eu vou colocar os links no grupo. E aí, assim, eu sei que 2 é muito para assistir. Se quiser assistir os 2, pode assistir, mas se não, pode escolher um também, que é uma semana só, né? Daí dá para assistir o outro depois. Tá certo, então, gente? Então, boa noite para vocês e até a outra quinta. Se vocês quiserem colocar a questão lá no WhatsApp, pode colocar, tá? Ah, e última coisa. Eu vou colocar, então, já que vocês mostraram que vocês têm interesse, eu vou colocar lá o material para comprar, as cartolinas, material bem simples, mas eu vou colocar lá para a gente construir a câmera escura na aula que vem, tá? Porque não demora muito. Acho que em 1 hora a gente consegue, com folga, construir. E eu acho que vai ser bem legal, porque passando pela prática, é uma prática bem bacana de levar para a sala de aula. E se vocês quiserem esses slides também, vocês me falam que eu coloco lá no Moodle e mando no grupo, tá? Nossa, eu queria sim os slides, professora. Tá, eu vou mandar lá então. Tá bom, gente? Obrigada pela participação, pela presença.
E até quinta que vem. Até quinta, professora. Tchau, tchau. Boa noite. Até Tchau, boa quinta. noite. Tchau.